Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e seguimos com o tema de evangelismo, a evangelização. Hoje vamos tratar do tema da evangelização com pessoas deficientes, que sofrem qualquer deficiência. E para isso nós temos que recorrer à Bíblia. Primeiro nós vamos ver o que era deficiência para as pessoas na Judeia no tempo de Jesus. Aí nós vemos a origem da deficiência na Judeia. Porque se analisarmos com cuidado os evangelhos narrados por 4 diferentes autores, Mateus, Marcos, Lucas e João, verificaremos que havia uma crença bastante arraigada no povo judeu daquela época, de que a maioria dos males que afetavam os seres humanos eram consequência de interferência de maus espíritos ou de um desconhecido sistema de pagamento por pecados antigos. Na verdade, estudiosos dos usos e costumes antigos dos povos do Oriente Médio indicam que a medicina contida tanto nos evangelhos quanto nos Atos dos Apóstolos aceitava 3 tipos de causas para as muitas limitações e deficiências. Primeiro, o castigo pelos pecados. Segundo, a interferência direta dos maus espíritos e as forças más da natureza, contra as quais apenas o poder divino era o único remédio. Eles criam assim naquela época em que foram escritos os 4 evangelhos. Observando a história, nós vemos o destino das pessoas com deficiência. Ali na antiga Judeia, nos tempos de Jesus, o destino das pessoas que tinham qualquer deficiência era esmolar para conseguir sobreviver. Eles eram alijados totalmente da sociedade e até mesmo do seio familiar. Vemos que os cegos, os amputados, os paralíticos, pelas mais variadas causas, eles se achavam totalmente abandonados, discriminados. E eles acabavam expostos pelos caminhos, nas ruas, nos logradouros e nas praças públicas. Por isso nós vemos que no Evangelho de Lucas, Jesus diz: vai pelas praças. Olha só, onde eles iriam encontrar essas pessoas? Vai pelas praças, pelas ruas, pelos valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. E Jesus, ele inclusive é mais específico. Ele disse, pelas ruas da cidade, traze-o para cá, a quem? Aos pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Então, Jesus já sabia que havia uma grande discriminação no tocante à pessoa que sofria qualquer tipo de deficiência. E quando observamos o Evangelho de Marcos, vemos como Jesus tratava essas pessoas deficientes e também os enfermos. Primeiro, os enfermos eram proibidos de conviver com o povo, marginalizado, chamado de pecadores e impuros. Alguém que foi castigado por Deus, por isso está com essa enfermidade. Os enfermos, naquela época, eram os leprosos, os deficientes físicos, doentes mentais,
cegos, surdos, mudos, coxos e vários outros. O Evangelho de Marcos é repleto de curas. Nós vemos no capítulo 1, versículo 43 ao 45, um leproso. No capítulo 2, versículo de 1 a 12, nós vemos um paralítico. No capítulo 3, versículo de 1 a 6, vemos um homem que tinha a mão seca. Depois, no capítulo 5, vemos a filha de Jairo. Vemos também no capítulo 5 a mulher com sangramento. No capítulo 8, o cego de Betsaida. No capítulo 10, o cego de Jericó. Ou seja, o Evangelho está repleto de pessoas que sofriam algum tipo de deficiência e encontrou alguém que, como diz a Bíblia, foi movido por compaixão. E Jesus, ele acolhia os enfermos, ele dava-lhes atenção e até os elogiava pela fé. E em nome da fé, os curava. Então, rompendo com a marginalização e a condenação moral das pessoas, Jesus condenava a ideia de que a doença era um castigo de Deus e o doente era um amaldiçoado. Até nos dias de hoje, encontramos pastores que usam o púlpito para dizer que fulano ou mengano tem tal enfermidade porque é um castigo de Deus. E assim, esse terrorismo de púlpito já vem de mais de 2000 anos atrás. Um exemplo disto é evidenciado em João, na discussão sobre o cego de nascença, de João capítulo 9. A compaixão é um dos sentimentos mais bonitos que encontramos em Jesus. Ele se colocava no lugar do doente. Ele sentia as dores e sofrimentos daquela pessoa. Por isso que nós dizemos que em Jesus a compaixão se revela como a face mais bela do amor. Concluindo o Evangelho de Marcos, Jesus, ele devolve a vida, a saúde, a dignidade para pessoas e também perdoa os seus pecados, que era mais importante que curar a enfermidade ou superar aquela deficiência. Em Marcos, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, nós temos o caso do homem que tinha a mão seca, a mão mirrada. E ao lermos aí o Evangelho, encontramos esse relato escrito, que é muito importante. Mateus, Marcos e Lucas, eles tratam de um tema que era escândalo para os judeus, mesmo porque Jesus o curaria em um dia de sábado. E Jesus entra na sinagoga para ensinar, e vendo que ali estavam os fariseus que o seguiam, a fim de encontrar alguma coisa nele para condená-lo, sabendo que o que se passava em seus corações, Jesus, ele resolve confrontar sua religiosidade com a verdade libertadora do Evangelho integral, o Evangelho total. Então Jesus realiza ali a cura de um personagem que aparece no texto de uma forma rápida, mas que contém uma participação fundamental e significativa para aquele momento. Marcos, no capítulo 3,
do versículo 1 ao versículo 6 diz: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma mão mirrada. E estavam observando se curaria num sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles, em redor com indignação, condoendo-se com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Ora, segundo a tradição da história judaica, nos tempos de Jesus, nós veremos que este homem que tinha a mão mirrada, assim como qualquer um que nascesse com alguma deficiência, era mal visto pela sociedade na época, pois afirmavam que a deficiência de qualquer pessoa era fruto de seu pecado ou de seus pais. Portanto, eram considerados impuros por todos. Eles não podiam entrar no templo de Jerusalém devido a serem considerados impuros, restando-lhes somente as sinagogas que, como lugar de ensino da Torá, as quais ali eram abertas a todos. Portanto, o único lugar onde alguém em tais condições podia, mesmo que por um pouco de tempo, em um lugar afastado, aprender a palavra de Deus, era ali. Claro que o acesso livre de pessoas com deficiência a esses lugares tinha alguma restrição, pois eles ficavam dentro da sinagoga, porém em cantos, em lugares específicos e reservados para aquelas pessoas que eram consideradas impuras, não podendo em momento algum se encontrar junto aos demais que ali estavam. Temos o caso também da cura de um surdo mudo. A Bíblia diz que de novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, ali através do território de Decápolis, que tinha aquelas 10 cidades. Então, lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos no ouvido e tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas Jesus lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, mais eles o divulgavam. E maravilhavam-se grandemente, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente, de forma maravilhosa. Não somente faz ouvir os surdos, como também os mudos.
Isso está em Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 31. Nós temos o caso da cura do cego de Jericó, que é muito conhecido na história bíblica. O texto diz que depois eles foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse texto de Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52, mostra que nada é impossível para Deus. Bartimeu era cego, ou seja, tinha uma deficiência física. Não sabemos se sofreu um acidente ou se era um problema congênito, mas o interessante é que, embora fosse biologicamente cego, ele tinha uma visão espiritual. Mesmo não enxergando, ele aceitou Jesus como o filho de Davi e compreendeu que poderia ser ajudado por ele. Reconheceu a sua situação sem nenhuma vergonha e sem medo algum. Ele entendeu que poderia sair daquela vida miserável caso fosse a vontade de Deus que alcançasse a cura. Então ele tomou a decisão de clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus queridos, o clamor do cego Bartimeu foi provavelmente a melhor decisão de sua vida. Nós vemos pelo texto que ele ignorou todas as pessoas que pediam para que se calasse e deixou de lado aquelas que, ao invés de palavras de apoio, traziam mensagens de desesperança, de humilhação, de zombaria. Ele ouviu apenas o seu coração e continuou clamando. A história desse cego mostra que a pessoa com uma deficiência, crendo em Deus, reconhecendo em Jesus o Messias, pode ter a sua deficiência curada. Isso aconteceu com Bartimeu. O Salmo 51, verso 17, diz que há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E aqui no texto que nós mencionamos, Jesus realmente não desprezou. E nós notamos que esse deficiente, o cego, atraiu a atenção do mestre e obedeceu a ele. Quando o Senhor pediu para que se levantasse, levantou-se. Quando Jesus perguntou o que queria, Bartimeu respondeu prontamente. Essa obediência foi um sinal de fé daquele homem.
Fé esta que deu ao cego essa percepção de que ele estava diante daquele que implantava neste mundo o reino de Deus. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E vem a pergunta: quantos cegos Jesus curou? Nós notamos na Bíblia Jesus aparecendo curando as pessoas de diferentes enfermidades. No caso dos cegos, vemos Mateus capítulo 20, versículos 29 a 34, os dois cegos de Jericó, que também está em Marcos capítulo 10 e em Lucas capítulo 18, o cego de Betsaida em Mateus capítulo 9, versículo 27, os dois cegos de Galileia. Nós temos em João capítulo 9, a partir do versículo 1, a cura do cego de nascença ali em Jerusalém. Quanto à quantidade de pessoas cegas que Jesus curou, os textos referem-se apenas a estas que nós mencionamos. Mas não podemos nos esquecer que em Mateus, no capítulo 11, o versículo 5 diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. A mesma referência vai aparecer também em Lucas capítulo 7, no versículo 22. Ou seja, não há quantificação, apenas o ato de fazer pessoas ver é mencionado. Não somente no caso dos cegos, mas de outros deficientes também. O texto em João capítulo 20, o versículo 30 diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ou seja, a Bíblia não tem todos os sinais ou milagres que Jesus fez. Apenas alguns para que nós entendamos que Cristo tem poder para curar os enfermos de qualquer enfermidade. A cura do paralítico de Cafarnaum. Esse é um caso bem emblemático. A Bíblia diz que quando Jesus voltou para Cafarnaum, depois da sua primeira viagem missionária, as pessoas se reuniram para vê-lo. E naquele dia, havia muitos que foram para ouvir a palavra de Deus, que certamente Jesus iria pregar. Eles queriam ouvir algo de bom grado, algo novo da parte de Deus. Havia ali os convidados por amigos, parentes, familiares, pessoas que eram incentivadas a ouvir a palavra. Havia também aqueles que vieram ali por suas próprias pernas. Ou seja, não precisou de ninguém para convidá-lo. O texto de Marcos, o capítulo 2, o versículo 2 disse: e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Porém havia um homem paralítico que não podia se juntar à multidão. Ele apenas ficou olhando para as pessoas que iam passando por ele. Até que 4 amigos se importaram com ele, o suficiente para buscá-lo e trazê-lo a Jesus. Mas quando eles chegaram próximo à casa, se depararam com um problema. A multidão era tão espessa que eles não podiam fazer nada para trazer um amigo e passar
através da porta. Mas pelo menos tiveram a iniciativa. Eles poderiam se consolar porque eles tentaram. Eles podiam então, já que está difícil, levaria o pobre homem de volta para a sua casa. Mas eles estavam determinados. Eles o levantaram, não sei como, a Bíblia não explica. Mas eles içaram aquele homem para cima do telhado. Abriram um buraco no telhado. E baixou o leito daquele homem para onde Jesus estava. E Jesus fez algo tremendo ali. Eu digo tremendo porque muitas vezes Jesus havia realizado curas e milagres diretamente. Entretanto, com o paralítico de Cafarnaum, ele fez uma declaração de perdão primeiro. E esta declaração causou um alvoroço tremendo entre as pessoas que ali estavam presentes. Muitos não puderam entender ao que era que Jesus se referia. Porque não simplesmente declarar a cura daquele homem. Qual a real necessidade de primeiro perdoar pecados? Jesus, vendo a fé deles, do paralítico e dos amigos, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Isso é Marcos no capítulo 2, no versículo 5. Vemos que primeiro de tudo, note que a fé é algo que deve ser visível. Vendo a fé deles. E alguns escribas tomaram aquela declaração como uma espécie de provocação à sua religiosidade. Porque o texto do versículo 6 e o versículo 7 de Marcos 2 diz: e estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Que tremendo, não? Eles criam que Jesus não era um Deus, não era Deus. Jesus queria salvar aquele homem de seus pecados para depois curar sua enfermidade. Deus quer que todos sejam salvos. O Evangelho não conhece fronteiras. Isso é muito importante. Há aqueles que não entendem que Jesus, ele veio para todos, para negros e brancos, pobres e ricos, mulheres, crianças, escravos, índios, para todos os povos. Assim que as declarações de Jesus, às vezes, batia de frente com o legalismo judaico. Principalmente quando dizia respeito a portadores de deficiência. Hoje, ainda são poucas as igrejas que têm se despertado para acolher, evangelizar, ensinar e tornar as pessoas portadoras de deficiência participantes ativas nos cultos, das classes da escola dominical, dos ministérios e outras programações. Diante da história de descaso com os portadores de deficiência e dos muitos desafios missionários, poucas igrejas se apercebem que há uma grande necessidade no tocante a essas pessoas, principalmente facilitar o acesso de pessoas cadeirantes.
Deus quer que todas essas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, que sejam salvas, que sejam batizadas, que façam parte da família da fé e sejam capacitadas a serem testemunhas do amor de Deus. Nós temos, inclusive, as Olimpíadas Paralímpicas, quando deficientes de diferentes vertentes participam como atletas. Essas pessoas portadoras de deficiência necessitam ouvir o Evangelho. Mas como crerão se não conseguirmos lhes transmitir as verdades do Evangelho? Como farão parte da família se os acessos aos nossos lugares de culto lhes impede de entrar? Como permanecerão na igreja se não temos nos educados para acolhê-las, integrá-la e torná-la parte ativa e produtiva da comunidade da fé? Queridos, essas pessoas necessitam serem acolhidas, recebidas, amadas. Não importa a deficiência, o importante é que ali está uma criatura que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Ali está uma vida. Ali está um coração ansioso de ter a mesma experiência que nós tivemos um dia. Oxalá nós, como Igreja de Deus, nos despertemos para esse grande campo que está maduro para ser colhido. O campo dos deficientes. Não importa qual seja a deficiência, ali está uma vida pela qual Jesus também morreu na cruz. Que Deus nos abençoe.